Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer mais sobre Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, um dos maiores compositor do nosso país. Então ative o sininho, deixe o like e se inscreva no canal para ficar por dentro da história. Nascido no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, na rua Afonso Pena 24, filho de Altivo Maia, de 1900 a 1959, e Maria Imaculada Nogueira, de 1902 a 1991, Tim Maia começou na música tocando bateria no grupo Tijucanos do Ritmo, formado na Igreja dos Capuchinhos próxima à sua casa, passando logo para o violão. Tim, nessa época, era conhecido como Babulina, por conta da pronúncia do rockabilly Bopalena de Rony Self, apelido que Jorge Benjor tinha pelo mesmo motivo. Em 1957, fundou o grupo vocal The Sputniks, do qual participaram Roberto Carlos, Arlênio Silva, Edson Trindade e Wellington. O grupo se apresentou no programa Clube do Rock de Carlos Imperial na TV Tupi. Roberto Carlos afirma ter aprendido a batida do rock no violão ao ver-te executar Long Tall Sally, de Little Richard. Erasmo Carlos nunca fez parte do grupo, mas sim do The Snacks, grupo que acompanhou tanto Roberto quanto Tim após o fim do The Sputniks. Em 1959, foi para os Estados Unidos, onde era conhecido por Jim, estudou inglês e entrou em contato com a soul music, chegando a participar de um grupo vocal, o The Ideals. No grupo, Maia coescreveu com o líder Roger Bruno a canção New Love, que gravariam em um compacto com a participação do percussionista Milton Banana e do contrabaixista de jazz Don Payne. No entanto, 4 anos mais tarde, Maia viria a ser deportado de volta para o Brasil, preso por roubo e posse de drogas. Bruno nunca mais teve notícias de Jim e se tornou um famoso compositor, sendo inclusive gravado por Ted Pendergrass e Cher. Curiosamente, Paul e Sheila Smith, um casal de amigos de Bruno, gravaram com Tim Maia em 1973, no mesmo álbum em que o cantor resolve gravar a até então inédita, New Love, sem que Bruno soubesse que Jim e Tim eram a mesma pessoa. Em 1970, gravou seu primeiro álbum, Tim Maia, na Polydor, por indicação da banda Os Mutantes. Nesse disco, obteve sucesso com as faixas Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento, Luiz Vanderlei e João do Vale, e Primavera, e Eu Amo Você, ambas de Cassiano e Silvio Rochael. Nos 3 anos seguintes, com a mesma gravadora, lançou os discos Tim Maia Volume 2, tornando-se cada vez mais famoso com canções como a dançante Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, na era disco, Tim Maia Volume 3 e Tim Maia Volume 4, no qual se destacaram Gostava Tanto de Você, Edson Trindade, e Réu Confesso, ambas misturando a soul music com o samba. Em 1974, Maia preparava sua estreia na RCA, com sua banda já tendo composto diversas faixas instrumentais, o suficiente para um álbum duplo. Então entrou em contato com a doutrina Cultura Racional, liderada por Manuel Jacinto Coelho, se converteu e escreveu letras inspirados na seita. A gravadora se recusou a lançar o disco, levando Maia a comprar as fitas com as gravações e lançar em 1975 pelo selo próprio Seroma, Palavra Amores, ao contrário e abreviação do próprio nome, Sebastião Rodrigues Maia, Tim Maia Racional, volumes 1 e 2. São considerados por muitos os melhores de Tim Maia, com grandes influências do funk e do soul e pelo fato de que, nesta época, Tim Maia manteve-se afastado dos vícios, o que refletiu na qualidade de sua voz. Desiludido com a doutrina, percebeu que o mestre Manuel não correspondeu ao ideal de um mestre. O cantor, revoltado, tirou de circulação os álbuns, tendo virado item de colecionadores, devido à raridade. Já nos anos 2000, foram descobertas novas músicas pertencentes à fase Racional, levando a um terceiro álbum, Racional Volume 3, lançado em CD em agosto de 2011. Após o término de sua fase racional, Tim voltou a seu antigo estilo de vida e aos temas não religiosos em suas canções. Em 1978, gravou, para a Warner, Tim Maia Disco Club, claramente inspirada pela disco music. Tim foi acompanhado pela banda Black Hill. Nesse álbum, gravou um de seus maiores sucessos, Sossego.
Após o compacto, do Leme ao Pontal, em 1982, que somente teria lançamento em álbum no disco Tim Maia, de 1986, Tim lançou em 1983 o LP O Descobridor dos Sete Mares, que deu origem aos sucessos O Descobridor dos Sete Mares, Michel e Gilson Mendonça, e Me Dê Motivo, Michael Sullivan, Paulo Massadas. Em 1985, gravou Um Dia de Domingo, também de Sullivan e Massadas, em um dueto com Gal Costa, obtendo grande sucesso. Em 1986, participou do musical Cida, a Gata Roqueira, da Rede Globo, paródia ao conto de fadas Cinderela inspirado no filme Os Irmãos Cara de Pau, de 1980, em que Tim fez um papel tal qual o de James Brown como um pastor evangélico, improvisando. Salmo 23 embalado por uma banda tocando funk. Ao longo da década, Tim gravaria discos de bossa nova, um deles com os Cariocas, e de versões clássicos do pop e do soul. Assim, aumentou muito a produtividade nesta década, gravando mais de um disco por ano com grande versatilidade. O repertório passou a abranger bossa nova, canções românticas, funks e souls. Descontente com as gravadoras, Tim Maia retomou a ideia da editora Seroma e da gravadora Vitória Régia Discos, pela qual passou a fazer seus lançamentos, começando por Tim Maia interpreta clássicos da bossa nova em 1990, seguido por Voltou Clarear, 1994, e Nova Era Glacial, 1995. Só voltou aos grandes selos para o bem-sucedido Tim Maia ao vivo, em 1992. Também teve muitas composições regravadas por artistas da nova geração, como os Paralamas do Sucesso e Marisa Monte. Em 1993, a pedido de seu amigo Nelson Motta, Tim regravou Como uma Onda, de Lulu Santos, para um comercial dos chinelos Raider feitos pela W Brasil, se tornando uma das músicas mais executadas do ano. Santos retribuiria o favor regravando Descobridor dos Sete Mares, para a mesma campanha. 25, em 1996, lançou 2 CDs ao mesmo tempo, Amigo do Rei, juntamente com os Cariocas, e What a Wonderful World, com recriações de estándares do soul e do pop norte-americanos dos anos de 1950 a 1970. Em 1997, lançou mais 3 CDs, perfazendo 32 discos em 42 anos de carreira. Nesse mesmo ano, fez uma nova viagem aos Estados Unidos. Em 8 de março de 1998, enquanto gravava um show para a televisão no Teatro Municipal de Niterói, Tim Maia se sentiu mal e foi internado no Hospital Universitário Antônio Pedro com crise hipertensiva e edema pulmonar. Um quadro grave de infecção se desenvolveu nos dias seguintes e ele acabou morrendo aos 55 anos em 15 de março daquele ano, de falência múltipla de órgãos, causando grande comoção em todo o Brasil. Seu corpo está sepultado no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, Rio de Janeiro. Tim Maia teve uma infância bastante pobre no bairro carioca da Tijuca, onde nasceu e cresceu. Morava em um cortiço e era o caçula de 12 irmãos. Quando criança, trabalhou como entregador de marmitas para ajudar nas despesas de casa. Aos 8 anos cantava no coral da igreja e aos 12 ganhou um violão de seu pai. Durante anos namorou Maria de Jesus Gomes da Silva, apelidada de Geisa. Ela o acompanhava em shows pelo Brasil e por vários países, em turnês e passeios musicais, e era amiga de seus amigos. Gostava de beber e fumar com o grupo. Viveram muito tempo como hippies, viajando sem destino pelos Estados Unidos e Europa. Ele a conheceu quando ela tinha 17 anos e a tirou da casa de seus pais, que não aceitavam o envolvimento dela com um homem da música. Sem carreira estável, Geisa fugiu de casa para ficar com Tim, seu primeiro namorado, que alugou uma casa para que ela morasse sozinha. Após poucos anos de namoro, se separaram. Tim a acusava de ser muito ciumenta e instável, e querer controlar demais sua vida e seu dinheiro. Mas Geisa só queria ajudá-lo, o alertando para largar as drogas e o vício em álcool, e administrar o dinheiro que estava no fim. Durante a separação, Tim quis procurá-la, mas seu orgulho não deixava. Carece de fontes e ela, por sua vez, o procurava constantemente, mas ele a mandava embora, dizendo não querer uma mulher possessiva em sua vida. Durante esse período, Tim entrou em depressão por conta da separação,
e passou a se entregar mais aos vícios e mulheres da vida. Após a separação, Geisa o procurou desesperada e revelou estar grávida e sozinha. Tim se sensibilizou e a quis de volta, provando seu amor, e a chamou para morar com ele, se sentindo até culpado por tudo que ela passou longe dele, já que ele a protegia. Tim assumiu o filho de Geisa como seu. O menino nasceu em 1974 e foi criado por Tim Maia como seu filho biológico e batizado de Márcio Leonardo Maia Gomes da Silva, que anos mais tarde, assumiria o nome artístico de Léo Maia. Filho de criação de Tim, Márcio nunca foi adotado legalmente pelo cantor. Morando com Tim seu filho Léo, Geisa engravidou novamente e deu à luz um menino, Carmelo Gomes Maia, também conhecido como Telmo, nascido em 1975. Na época que seus filhos nasceram, Tim se filiou à seita Cultura Racional e passou a compor músicas religiosas, motivo também de atrito entre ele e Geisa, que não aceitava o marido ganhar pouco com essas músicas e vender tudo que tinha para dar aos pobres. Tim deixou os vícios e recuperou a saúde, mas ficou obcecado pela religião, tanto que o nome de seu filho, Carmelo, foi escolhido pelo guru da seita, dizendo ser um nome sem pecado, desmagnetizado. Ao registrá-lo, Tim queria colocar Telmo, outro nome desmagnetizado, e escolheu Carmelo, mas esqueceu a escolha feita e chamava o filho de Telmo. Até o menino achava que esse era seu nome. Os filhos de Tim são mencionados na canção Márcio Leonardo e Telmo, do álbum Tim Maia, lançado em 1976. Tim largou a religião, alegando que o guru era um charlatão e que fazia tudo o que era contra os preceitos da seita. Em 1986, quando Márcio Leonardo tinha 12 anos e Carmelo, 11, Geisa e Tim se separaram. Tim teve outro filho, José Carlos da Silva Nogueira, que ele conheceu somente quando o menino tinha 15 anos. Tim permitiu que o filho morasse em um apartamento de sua propriedade na Barra da Tijuca e teria dado ajuda financeira a ele. José Carlos foi assassinado aos 36 anos em 2002, quando aguardava o resultado de um exame de DNA para comprovar que ele era filho biológico de Tim. Viveu nos Estados Unidos de 1959 a 1963. Afirmava que ao morar fora do país, ficou um bom tempo sem falar o português, já que na época poucos brasileiros moravam nos Estados Unidos. Lá ele montou uma mini banda e gravou um disco compacto. Para sobreviver no país, chegou a trabalhar em lanchonetes da região. No começo residiu em Tarryton, com a família de um conhecido cliente de seu pai. Em 1961, se mudou para Nova York, e em 1963 com um grupo de 3 amigos decidiram viajar para o sul dos Estados Unidos. Com um carro roubado e fazendo pequenos furtos para financiar a viagem, o que lhe rendeu 5 prisões, Tim e seus amigos percorreram 9 estados antes de chegar na Flórida. Em Daytona Beach, Tim teve sua prisão definitiva por porte de maconha, onde foi deportado de volta ao Brasil. Tentou a carreira política ao filiar-se ao PSB, em outubro de 1997, onde seria o candidato a senador pelo Rio de Janeiro nas eleições gerais de 1998, porém acabou falecendo antes. Tim Maia tornou-se notável por não aparecer ou atrasar o início dos shows e, frequentemente, reclamar da qualidade do áudio. Isso ocorria devido ao intenso consumo de uísque, cocaína e maconha antes dos shows, que ele chamava de triatlon. No final de sua vida sofreu com problemas relacionados à obesidade, diabetes e problemas respiratórios. Em 1996, teve uma gangrena de Fournier, que foi retirada por uma operação de emergência na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea. Durante a gravação de um espetáculo para a TV no Teatro Municipal de Niterói, no dia 8 de março de 1998, Tim tentou cantar, mesmo sabendo de sua má condição de saúde. Não conseguiu e retirou-se sem dar explicações, sendo levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro logo em seguida. Após uma semana internado, Tim Maia morreu em 15 de março de 1998 em Niterói, aos 55 anos e com 140 quilos, devido a uma infecção generalizada. No ano seguinte seria homenageado por vários artistas da MPB em um show tributo, que se transformou em disco, especial de TV e vídeo.